Olá, meus amigos. Para quem está chegando agora, nós estamos estudando um livro que foi editado em 1947, intitulado Além das Fronteiras do Mundo, de Jacques Garnier. Jacques Garnier era o pseudônimo utilizado pelo meu pai, Lauro Michelin, que escreveu este e mais 3 livros para a construção do então Sanatório Antônio Luiz Saião, da cidade de Araras. Ele vendia, junto com um grupo de amigos, esse livro em diversos locais, em diversas cidades, ia arrecadando fundos, iam levantando fundos através de doações para que esse hospital pudesse ser levantado, que existe inclusive até hoje. Pois bem, neste livro nós vamos hoje poder estudar o capítulo que eu acho mais interessante de todos eles, que é o capítulo novo, intitulado Afinal, Padre Zabel. E do que se trata isso? O meu pai, ele era um estudioso da doutrina espírita e ele frequentava trabalhos, sessões espíritas em diversas cidades. Neste capítulo, ele vai contar de uma sessão que se realizou na cidade de São Paulo, no então chamado bairro do Bibi, que hoje é o Itaim Bibi. E nós estamos falando do ano de 1947, ou seja, praticamente lá era uma chácara, né? Mas vamos ver aqui, vocês vão ver que interessante este trabalho, onde vai aparecer aqui as descrições de levitações, as descrições de voz direta, as descrições de tipologia e materialização. Então vamos lá. Havendo o senhor Caetano Mero obtido, por minha solicitação, um convite para assistirmos uma sessão de efeitos físicos no Centro Félix e Aquino, sito a Rua Pequena 1, no bairro do Bibi, dirigimos-nos à noite à casa do senhor João Francisco, de onde voltou o senhor Mero, por haver ingerido carne em suas refeições do dia. Eu explico aqui. Em sessões de materialização, os espíritos recomendam a não ingestão de carne, porque a digestão de elementos desse teor prejudicam a formação de ectoplasma, que é um produto que é, vamos dizer assim, fornecido para a materialização dos espíritos, fornecido através da química do próprio corpo de nós, seres encarnados. Por determinação dos guias dos trabalhos, o recinto onde se realizam as sessões não deve ser acessível às pessoas que tenham comido carne durante o dia, porque, atendendo ainda às explicações dos mesmos guias, a presença dessas pessoas embaraça a execução do delicado fenômeno de materializações. Diante desse argumento, por sua própria orientação, o senhor Mero excluiu-se do número daqueles que deveriam tomar parte na reunião, que após alguns minutos devia ter início. Dirigimos-nos, os remanescentes, à sala de trabalhos. Essa agremiação espiritualista é composta de 2 salas de tamanho reduzido. Uma sala maior, onde deveria permanecer a assistência, e outra menor, onde existe uma pequena mesa e uma estante de arquivos. No salão propriamente dito, destinado à assistência de mais ou menos 10 metros de comprimento por 4 ou 5 de largura, havia um cortinado adiante das cadeiras em que o público deveria se assentar. Presa por um arame fixo nos 2 lados do salão, serve essa cortina para separar o médium da luz vermelha que nos momentos oportunos é acesa no salão do lado da assistência. Do lado da porta de entrada, longas filas de cadeiras já se achavam quase que totalmente ocupadas por densa e numerosa assistência. Do outro lado da cortina,
Uma mesa sólida e pesada suportava o peso de uma vitrola a corda manual, vários discos, 2 algemas de metal, pedaços de corda comuns e outros pequenos objetos. Num dos cantos havia uma poltrona em que se assentaria logo mais o médium principal José Corrêa das Neves. Na pequena sala, ao lado, alguns objetos luminosos permaneciam próximos a uma lâmpada acesa, recebendo a claridade necessária para que pudessem brilhar na profunda escuridão que logo após envolveria os 2 lados do salão. Trata-se de uma acanhada sala de aproximadamente 3 metros quadrados. Por ordem do presidente João Francisco, assentei-me a uma cadeira próxima à fila da frente, ficando interceptada minha dianteira unicamente por uma pessoa sentada mais ao meu lado que na frente. Com a permissão do presidente, vistoriei o médium Zezinho. Como eu expliquei, meu pai era um pesquisador. Sacando de minha pasta um pequeno rolo de barbante forte com auxílio de um clínico que se achava ao meu redor, amarrei com o resistente cordonel a perna esquerda de Zezinho, prendendo-a em uma das extremidades. A outra ponta extrema do referido cordonel prendia uma parte da poltrona, de tal maneira que não fosse possível soltar o barbante sem que se desfizessem os nós que fortemente atei em 2 pontas. A seguir, retirei de minha pasta um rolo de papel colante, colocando várias tiras que umedeci com a língua sobre os nós do cordonel, cruzando-as umas sobre as outras. Vocês veem que até os equipamentos é tudo da década de 40. Essa tira colante umedecendo com a língua é uma coisa que nem existe mais hoje. Sobre essas cruzetas de papel lancei depois minha rubrica. Esse médico e eu ficamos plenamente convencidos de que, sem que houvesse o rompimento dos papéis ou a desmaterialização do cordonel, impossível seria a soltura do médium dessa poltrona em que nós o amarramos. É interessante notar que nesse período o espiritismo ele se propunha a esses exames em reuniões para comprovar realmente a existência do fenômeno. Todos os demais que se encontravam na primeira fila permaneciam igualmente amarrados por uma corda grossa e comprida, impossibilitados dessa forma de moverem-se, sem que os outros companheiros notassem os seus movimentos. Cercados do máximo recolhimento, procedeu-se à preparação espiritual do ambiente para o início dos trabalhos. Após as recomendações habituais com referência ao uso da carne e do álcool, nos dias de reuniões, procedeu-se à prece costumeira, sendo logo em seguida apagadas as luzes que brilhavam pela sala. O médium Zezinho imediatamente apresenta fortes sinais de indisposição, forçando o órgão da garganta à semelhança de quem mantém na extremidade final dessa cavidade algum corpo estranho ao organismo. Suas manifestações ruidosas sugerem-nos o estado das pessoas que se encontram próximas à crise do vômito. Nessa altura, meu pensamento é desviado para um ruído forte, produzido por um disco ajeitado na vitrola, que começa a funcionar. Ouvimos nesse instante os acordes da Ave Maria. Nesse momento, através da cortina antecipadamente fechada pelo presidente e em plena escuridão, é levitado ligeiramente pelo ar o despertador luminoso que se achava sobre a mesa. Seus movimentos são rápidos, de um ponto bem distante a outro. Por vezes toca o forro, inalcançável por qualquer pessoa, batendo fortemente contra o mesmo, podendo com facilidade ser ouvido o respectivo ruído até mesmo por pessoas pouco surdas.
A seguir, a entidade manifestante solta a corda do despertador, fazendo com que a campainha existente dentro dele se desperte, tinindo ruidosamente aos ouvidos de todos os assistentes. De pequenos a pequenos intervalos, essa operação é repetida, acompanhada sucessivamente de carregamentos renovados da corda que se esvai com o ruído. O despertador não para, vagando pela sala, ora tocando fortemente o forro, ora batido repetidamente contra o soalho. Conjuntamente com essa levitação, vemos com a suficiente nitidez os movimentos de uma cruz de cartolina levitada, ao mesmo tempo em sentidos bem diversos. No momento em que, estando levitados esses objetos, é trocado o disco da vitrola. Não pude conter o meu raciocínio maravilhado, recordando-me que tanto o médium à nossa frente como os assistentes, na primeira fila, encontravam-se amarrados, impossibilitados, pois, de tomarem parte nos trabalhos. Zezinho, a meu ver, continuava amarrado na poltrona, sem recursos para provocar esses fenômenos curiosos. Todavia, a impossibilidade de um controle mais eficiente de nossa parte desautoriza-nos o abono integral da idoneidade do médium e da assistência. A vitrola, sempre ativa, continuava harmoniosa, enquanto, no mesmo instante, passeavam pela sala a cruz e o relógio, de uma extremidade para outra, num movimento de rapidez incompreensível. Um movimento houve em que seus objetos se postaram sobre minha fronte a uma distância de mais ou menos 1,5 palmos, balançando-se maciamente, como que atendendo à solicitação que eu fizera pelo pensamento. Havendo solicitado que o despertador tocasse minha mão, conforme estava então pensando, não obtive o resultado desejado, e os referidos objetos foram transportados novamente para o outro lado da cortina. Minha intenção nesse momento era prender entre os meus dedos o objeto luminoso. Ouvimos em seguida os ruídos de um violão suspenso pelo ar, acentuadamente desafinado, que passeava calmamente de um lado para outro, acompanhando de um modo esquisito, afinado na sua desafinação, o ritmo do disco então tocado. Nesse momento, um médico sentado à minha esquerda afirma em voz bem alta estar sobre seu crânio pousado esse instrumento. Delicadamente percebo a seguir estar o mesmo pousado sobre minha cabeça, da qual desprende-se rapidamente para tocar com força contra o teto, provocando fortes ruídos distinguidos com clareza por todos que ali se achavam. Novamente volto então contra meu crânio, dessa vez de um modo quase rude, estalando alto o seu encontro com o meu couro cabeludo, a maneira do que fizera e vai fazendo com os outros vários espectadores. Novamente bate em meus ombros, novamente bate em minha cabeça, repetindo essas pancadas de 10 a 12 vezes, conforme eu a tanto desejava, a fim de que pudesse ver, ouvir e sentir os objetos. Terminada essa manifestação, a entidade inicia uma nova série de fenômenos que, na sua própria expressão, seria batizada pelo fenômeno dos visitantes. A vitrola é levitada sobre nossas cabeças, enquanto a entidade sucessivamente vai trocando os discos e estalando os dedos, ora aqui, ora acolá, em movimentos de bastante rapidez. Os discos são trocados, ora lentamente, ora com rapidez fora do que comumente se chama de normal, sendo trocados uns pelos outros após curtas comprovações de suas diversas variedades. Durante longo tempo pudemos apreciar e identificar com nitidez absoluta esse fenômeno tão facilmente executado e tão dificilmente explicado pelo sistema costumeiro. Há que se lembrar que nesta época os discos eram de massa,
quebradiços, não era um plástico que ainda não existia. Era massa, uma massa parecida com vidro. Para que alguém interviesse sustentando esse aparelho com rapidez de um canto ao outro por sobre nossas cabeças, mister se faria certo que essa pessoa estivesse ao mesmo tempo levitada, porquanto sendo reduzido o salão em seu limitado tamanho e numerosa assistência, impossível seria, na prática, a locomoção de quem quer que fosse nessas variadas posições, mudando-se com tanta frequência os diversos discos e estalando ao mesmo tempo os dedos próximos da caixa de música que vagava pelos ares. Voltando a vitrola a seu lugar, entreguei, depois de algumas tentativas no escuro, o violão ao presidente, pois que a entidade que o usara alguns momentos antes o abandonara em minhas mãos. Foi acesa nesse instante a luz vermelha, que se achava no centro da sala, quase acima de minha cabeça, sob o forro em que se prende. Nesse momento caiu sobre os meus braços um cornetim de papelão atirado por detrás da cortina preta que se achava à nossa frente. Apesar de estar acesa a luz vermelha, apenas o distingui quando o mesmo já se achava muito próximo de mim, podendo identificá-lo com maior exatidão quanto sua queda que se efetivara em minha mão. A luz foi depois reapagada. A entidade, que se denomina Padre Isabel, falou-nos na obscuridade pelo processo de voz direta, dirigindo-se aos que comeram carne. Tinha gente lá dentro que tinha comido carne e não tinha se retirado. E solicitando-lhes que levassem seus pensamentos ao Senhor, solicitando também aos componentes da primeira fila que reforçassem a concentração a fim de que sua corrente magnética impedisse que os fluidos dos abusadores perturbassem os trabalhos dessa noite. Solicitou depois ao presidente, o espírito que entre nós se achava, que nos explicasse por que o mesmo fala fino, esclarecendo-nos diretamente que se o mesmo fala fino é porque não pode falar grosso em virtude da falta de concentração e da desigualdade do ambiente muito carregado. Ainda no escuro falou o Padre Isabel, cada vez mais próximo de mim, podendo eu notar o momento em que ele quase chegou aos meus ouvidos, pedindo a todos e sobretudo aos que se sentiam nervosos, que se controlassem por um pouco. A essa altura, a luz foi reacesa novamente, podendo eu distinguir com suficiente clareza a presença de um indivíduo abrigado sob um agasalho branco e que se aproximava bastante de nós, andando sobre o chão, sem todavia utilizar-se dos movimentos que fazemos com as pernas quando andamos. Tive a impressão de que o mesmo deslizava sobre o soalho impulsionado por uma força invisível. Nesse ínterim, Padre Isabel postou-se à minha dianteira, abrindo lentamente os braços, posição que conservou durante longo tempo, podendo sua presença ser notada com muita clareza, bem como o tênue véu utilizado como túnica e que nos parecia tão sutil como um véu de aparições descrito em contos de almas penadas. Seu rosto pouco obscuro deixava-me a impressão de incompletamente materializado, porquanto pensei não resistir o mesmo ao tato. Todavia, a despeito de imensamente desejado, não solicitei permissão para tocá-lo, uma vez que esperava por esse convite, caso o mesmo fosse da vontade dessa inteligência que falava à minha frente e se postara tão próxima de mim sob uma forma semelhante à minha. Vagando à nossa frente, de um lado para outro, Padre Isabel postou-se de frente a vários outros observadores que se achavam próximos à primeira fila, voltando em seguida de novo à minha frente, onde permaneceu próximo de mim,
arcando-se sobre um senhor que se achava quase à minha dianteira, de tal modo que pude observar-lhe com mais nitidez ainda. Movimentos compassados acusavam-me sua presença viva como um ser igual a nós. Não fosse a sutileza de seus traços fisionômicos, e eu acreditaria que se achava à nossa frente um indivíduo igual a nós, com forma positiva e bastante acentuada para que pudéssemos julgar uma simples imaginação. Sua leve indumentária, apesar de tênue, pareceu-me de bastante consistência, não podendo, contudo, atribuir esses mesmos predicados a seus traços fisionômicos, obscuros e pouco visíveis, muito embora próximos de mim. Comparado ao assistente que se assentara ao meu lado direito, Padre Isabel pareceu-me de nitidez muito menos positiva. Apagada a luz de novo, ouvimos em outra tonalidade a voz de Sebastião, uma outra entidade conhecida dos presentes e que nos defrontava agora nessa referida sala. Sua voz é grossa e de grave entonação, em muito diferente da que ouvimos falar ao falar Padre Isabel. Senti a seguir repetidamente bater em minha cabeça um objeto mole que me pareceu de papelão. Aproveitando a deixa, solicitei à entidade que pegasse minha cabeça com as mãos, ao invés de tocá-la por intermédio do megafone que por vezes me tocara. Respondeu-me Sebastião que nem sempre são atendidas essas solicitações, porque nem sempre o nosso mérito comporta essas vantajosas regalias. Disse-nos que Jesus nos abençoasse e que, se não trabalharmos bastante moralmente, não seremos bem recebidos ao regressarmos para o outro lado. Desaparecendo Sebastião, a vitrola foi novamente levitada pelo ar, continuando sempre harmoniosamente emitindo notas musicais sonoras. Nesse instante, falou-nos o presidente que alguém lhe tirara sua gravata, ao mesmo tempo em que percebemos em nossas mãos a chegada de uma blusa de senhora que pelo tato concluímos ser de lã. Trata-se de um agasalho aberto na frente e de mangas bem compridas. Mal terminávamos de reconhecer o casaco que se colocara sobre nossos braços, quando percebi sobre minha cabeça o contato de uma pesada cadeira de madeira. Com o auxílio do médico que se encontrava à minha esquerda, aparei o peso que ameaçava os nossos crânios. Havendo nesse momento desprendido-se o assento que caiu sobre o meu colo, enquanto que a cadeira foi de novo retirada e conduzida a outra parte. Tive a impressão de que esses fenômenos foram executados pela entidade conhecida pelo nome de Geraldo. Ao som de La Paloma, Geraldo nos avisou que um dos assistentes, no momento ao que ele se despedia, lhe dissera com o pensamento: "Já vai tarde", mantendo conosco o seguinte diálogo: "Foi esse doutor aí quem disse", adiantou a entidade. "Se você se referiu a mim, Geraldo, você se enganou", respondi, interpretando mal a voz do espírito presente. "Não foi você, não. Foi esse outro doutor que corta a barriga e que está sentado na terceira fileira das cadeiras." "Quem? Eu?" interrogou alguém. "Foi você mesmo", concluiu Geraldo. "Puxa, não se pode nem pensar aqui", finalizou o interlocutor da entidade. Ouvimos outra vez a voz característica do chamado Padre Isabel, que nos falava sobre o perigo enfrentado pelo médium Zezinho na sessão efetuada em Atibaia, onde assistentes irresponsáveis acenderam fósforos durante os trabalhos de materialização, pondo em jogo, dessa forma, a existência do médium em transe na ocasião. Padre Isabel dirigiu-se ao lugar onde o médium achava-se assentado, batendo por diversas vezes com as mãos em suas faces, acordando-o daquele som
sono contínuo, a fim de comunicar-lhe que não devia mais repetir essas reuniões em outros ambientes. Zezinho, tomado de vivo pavor, manteve a muito custo reticente troca de palavras com o espírito materializado à sua frente, aquecendo assustado as suas determinações. Percebi logo mais, por diversas vezes, o tocar de uma mão que desfez completamente os meus cabelos, os quais apenas alinhei novamente, depois de encerrada a reunião, a fim de que pudesse conservar esse detalhe para confronto de ideias posteriores. A despeito de rápidas e ligeiras as apalpadelas sucessivas que senti e que desalinharam o meu cabelo, pude notar por meio delas o contato de uma ou duas mãos leves e delicadas, todavia consistentes e distintas. Geraldo se despediu. A vitrola iniciou outra vez, invisível levitação, movimentos extraordinários, podendo notarmos claramente o momento em que os espíritos interrompiam a execução da música, para continuar logo após, partindo do mesmo local parado antes. O picape tomou várias posições, mudando frequentemente os diversos pontos da música executada, enquanto a vitrola caminhava pela sala percorrendo o espaço, vagando pelo ar acima de nossas cabeças, emitindo sons mais forte ou mais fracamente conforme o ponto em que se encontrava. Ouvimos agora o ruído da mesa grande que se achava encostada à porta da sala menor. Tivemos a impressão de que a mesma fora recuada com o objetivo de que a porta pudesse ser aberta. Ao encerrarmos os trabalhos, estava o presidente acendendo a luz, enquanto a entidade Lazico ainda batia na madeira da porta fechada que separa as duas salas. Acesa a luz, encontramos o médium na sala menor, colocado com a cadeira sobre a estante de arquivos, amarrado sobre a poltrona, conforme o deixamos no início, achando-se perfeitas as ligaduras do cordonel, bem como as fitas de papel colante. Tal era a posição em que fora encontrado sob a estante, que mal o sustinha por 2 pés, de uma poltrona e apenas uma casquinha do terceiro pé que se tornou necessário. Por isso, o socorro dos presentes, evitando uma queda perigosa. O cordonel permanecendo intacto, bem como as demais ligaduras, pareciam nos sugerir a impossibilidade do médium colocar-se numa posição de tal delicadeza com a agravante da cadeira. O mesmo aconteceu com a materialização da entidade Padre Isabel, que repetidamente deslizou por vários pontos da sala, deixando-nos a ideia de que não devíamos confundir a sua personalidade com a do médium, uma vez que esse teria, como é certo, que andar carregando a cadeira, pois o cordonel que eu atara deixara entre sua perna e esse objeto apenas um espaço de 50 centímetros. Preso ainda sobre a cadeira e com as amarraduras, tal qual as colocamos no começo, pôde o médium ser examinado e visto por toda a assistência. Apreciei muito a execução desses trabalhos. Diversas particularidades prenderam-me deveras a atenção, fazendo-me pensar bastante. Lamento apenas a profunda escuridão do ambiente e a numerosa assistência que constituíram enormes obstáculos para um estudo mais eficaz e mais meticuloso. Com a referência ao Padre Isabel, cumpre-me notar ainda ser a sua voz de hoje idêntica à que ouvi sexta-feira última em presença de outras pessoas e, sobretudo, de outros médiuns, no Centro Espírita Padre Isabel, situado em Vila Guilherme. O Centro Espírita Padre Isabel foi fundado em 1945, ou seja, meu pai tinha ido nessa reunião na Vila Guilherme 2 anos depois da fundação do centro. Havendo ingerido regular quantidade de carne no almoço realizado em Araras, e havendo-me esquecido dessa particularidade, recordei-me disso apenas quando já presente aqui em São Paulo, onde vim especialmente para assistir a essa experiência mediúnica. Cientificado indiretamente pelos diretores da associação em que me encontrava de que esse fato nenhum perigo proporcionaria aos presentes,
salvo a hipótese de serem pouco intensos os fenômenos, decidi não perder a minha viagem e nada revelei aos meus amigos, disposto a enfrentar o que quer que acontecesse. Com a palavra logo de início, o padre Isabel referiu-se insinuante ao caso de um dos assistentes, que quando da demonstração inicial realizada pelo presidente João Francisco, sobre a proibição da presença de pessoas que comeram carne, retirou-se do recinto por haver provado um pedaço pequenino de chouriço, enquanto que presente havia outro que comera quase meio quilo. Ninguém deu muito valor a essa observação, que merecia pouca fé por parte dos demais. De minha parte, dei-lhe o valor devido. Também estava claro, a carapuça me servia. Deixo a cargo dos leitores um estudo mais profundo. São Paulo, 19 de junho de 1947. Muito interessante esse relato, muito interessante, num período em que meu pai, repito, era um pesquisador, ele não era espírita, ele era um pesquisador da doutrina espírita que ele haveria depois, mais à frente, de se tornar adepto.